Minha gente, hoje a gente vai falar de pessoa cebosa, mas multiplica gente cebosa ao quadrado. Vou falar de dois dos piores seres humanos que essa terra já viu e também de uma apresentadora de televisão brasileira que pode estar envolvida em um dos casos mais terríveis de exploração de crianças que esse mundo já viu, o caso Jeffrey Epstein. Bom, minha gente, a batata de Lulu Gimenez tá assando e parece que o SBT até desistiu de contratar a apresentadora por conta dos escândalos que surgiram depois de novos documentos do caso Epstein terem sido divulgados. Fica comigo, porque depois da vinheta eu te conto tudo. Bom, meus amigos, todo mundo tá careca de saber do caso Epstein, né? Jeffrey Epstein era um financista americano. Ele era um cara muito influente, tinha contatos com pessoas muito poderosas do mundo inteiro. Governantes de diversos países, apresentadores de televisão, empresários e magnatas bilionários. Todas essas pessoas faziam parte do círculo íntimo de Jeffrey Epstein. E ele, minha gente, tinha uma ilha bem isolada, que ele fazia algumas festinhas, e nessas festinhas ocorriam coisas bem graves, coisas pesadas, coisas nojentas. Talvez esse cara tenha sido o cara mais nojento que a face da terra já viu. Bom, ele usava de toda a sua influência para conseguir garotas, muitas delas menores de idade, para fazer as suas festinhas, sabe? Mas não inclui só isso não, minha gente. Inclui tráfico humano, abuso, exploração e coisas tão perturbadoras e tão nojentas que se eu mencionar tudo aqui nesse vídeo, o vídeo com certeza vai cair. Esse homem era o tinhoso na terra. O Jeffrey sabia que ele não ia ser pego. Então aconteceu muito mais abuso nas Ilhas Virgens por causa do isolamento. O Jeffrey tinha a habilidade de levar meninas jovens para aquela ilha privada, fora do radar, e abusar delas lá, sem que muitas pessoas ficassem sabendo. Infelizmente, foi naquela ilha onde aconteceu o abuso de muitas meninas jovens estrangeiras. Esse homem era um dos capirotos mais capirotão que o planeta Terra já viu. Um sebo só, né? Bom, minha gente, ele foi preso em 2019 e dizem que ele tirou a sua vida lá dentro da prisão. Mas eu não acredito muito nisso não, viu? Porque quando começaram a divulgar as listas de Epstein, famosas listas com os nomes das pessoas que estavam lá, muito magnata aí ficou com as barbinhas de molho. Não sei, eu acho que deram cabo nesse tinhoso lá dentro, viu? Acho que acabaram com o Satanás lá dentro da cadeia mesmo. Estão falando que foi ele mesmo. Eu não sei, minha gente, eu tenho suspeita. Acontece que agora o governo dos Estados Unidos resolveu, minha gente, divulgar diversos documentos ultra secretos e sigilosos que estavam nas mãos da CIA, do FBI, contando algumas coisas que foram descobertas nas investigações sobre Jeffrey Epstein. Bom, são mais de 3 milhões de páginas de documentos ultra comprometedores. Tem muita gente renunciando a governos aí, minha gente, no mundo inteirinho. Tem muita gente com medo. Quem tem, ó, tá trancado agora, porque todas as pessoas que tinham envolvimento com esse Satanás aí, ó, já estão se cagando de medo de serem descobertos, né? Bolsonaro e Lula. Os nomes de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva aparecem mais de 60 vezes nos arquivos, em menções contextuais à política brasileira, sem qualquer indício de ligação com os crimes sexuais do financista. Lula surge em registros iniciais de e-mails de setembro de 2018, nos quais Epstein alegou que Noam Chomsky o conectou por telefone à prisão em Curitiba. Mas eis que agora saiu um documento no qual aparece o nome da Manga, a nossa apresentadora do pé mais bonito do Brasil, a Lulu Gimenez, minha gente. Olha só essa bomba. Algumas fotos de extratos bancários de Jeffrey Epstein que foram divulgados têm ao menos 3 menções com transações bancárias para Luciana Gimenez. Minha gente, em uma dessas transações tem uma transferência de 12 milhões de dólares. Além de Luciana Gimenez, também aparecem os nomes dos seus 2 filhos, do Lucas Jagger e do Lourenço, que é filho do Marcelo de Carvalho. Bom, minha gente, os arquivos datam 2014, 2018 e 2019. O último foi meses antes
do Jeffrey estar preso. E agora, minha gente, o SBT viu o nome da Luciana Gimenez envolvido nessa lama toda e até deram uma segurada na contratação. Minha gente, eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui. Não foram comprovados que esse dinheiro de fato entrou na conta de Lulu Gimenez. Mas também não foi negado. Isso tudo está sendo investigado e querem saber o porquê que o nome dela aparece nessa lista com esses valores de supostas transações. Eu vou deixar os documentos aqui na tela, aqui, ó. E para quem tiver dúvida, eu vou ver se eu deixo o link com todos os documentos que já foram liberados do caso Epstein na descrição para vocês verem e tirarem suas próprias conclusões. Dizem que no SBT era dada como certa a contratação de Luciana Gimenez para substituir a Virginona Fonseca, que resolveu ir atrás do labubu dela para Madrid e não quis mais saber de trabalhar no SBT. Agora a Cela. Vocês lembram da Cela Lopes, que tá lá no programa da Patrícia, uma influenciadora? Já foi oficializada no posto, lugar de Virgínia Fonseca, né? E estão dizendo que caso a Luciana Gimenez não tenha envolvimento com isso, o SBT pode dar uma nova chance e contratar ela para algum programa semanal. Mas, minha gente, não é estranho. Não é estranho, sabe? O nome da Lulu Gimenez aparecer nesses documentos, e ainda mais com transação financeira. Ninguém sabe de fato o porquê o nome dela tá lá. Ninguém sabe de fato o que ela fez para ter recebido supostamente essa grana. Eu falo supostamente porque de fato não tem nenhuma prova de que a Luciana Gimenez tenha recebido esse dinheiro e de que essas transações realmente foram feitas para ela. São apenas arquivos confidenciais que estavam em posse do governo americano diante de todas as investigações do caso Jeffrey Epstein. Bom, minha gente, a Luciana Gimenez fez questão de lançar uma nota em sua defesa nas suas redes sociais. Luciana esclarece que nunca conheceu Jeffrey Epstein e jamais teve qualquer tipo de contato pessoal, profissional ou financeiro com ele. A apresentadora reforça que nunca compactuou e nem compactua com práticas ilícitas ou criminosas e que repudia qualquer forma de associar o seu nome a essas situações. Minha gente, Lulu, minha filha, o que o seu nome tá fazendo lá, Lulu? E agora, man, tá todo mundo com uma pulguinha atrás da orelha. Mick Jagger frequentava a ilha de Jeffrey Epstein. Será que foi lá que ele conheceu a Lulu? É porque ele era casado, moiou o biscoito com a Lulu, Lulu teve um filho com ele. Essa história tá sinistra, né, minha gente? Tá bem sinistra. E tudo que a gente fica sabendo desse caso cada vez deixa a gente mais enojado. O Daniel Lopes fez um resumo de algumas coisas das quais descobriram sobre esses arquivos e são coisas perturbadoras e bem nojentas. Olha só isso. Tinha muita coisa na ilha, tinha muita coisa no avião, que era o Lolita Express e tal, mas agora apareceu um tal de um iate, em que o Bill Clinton estava nesse iate junto com o George Bush Sr., que é o pai, e aí eles teriam feito maldade com um menininho. E aí, para piorar, nesse relato, que é de uma denúncia, que o documento não diz quem denunciou, é um relatório do FBI, eles disseram que depois fizeram uma espécie de ritual e arrancaram os pés do moleque. Então, assim, vai ficando as coisas grotescas. Vai falar de um cara que foi sacrificado, cortaram o ventre dele, as tripas vieram para fora. Vai falar de pessoas que arrancaram membros, órgão reprodutor dos outros. Aí fica uns negócios meio, né, massacre da Serra Elétrica, né? Ficam as coisas grotescas assim, né? Isso, da onde surgem esses relatos? Desses documentos? Desses documentos. Caralho. Desses documentos aí. São as partes que a galera não pegou. Às vezes tem gente que quer nem falar, né? Que é pessoa tão fora do script, né? O cara fala, deve ser mentira, né? Pô, deve ser um cara que denunciou ali no telefone só pra... Porque a gente não sabe se é ligação, se é um cara que tava sentado na frente do oficial do FBI falando. Então Entendi. Bom, minha gente, já que a gente tá falando do diabo na terra, de um capiroto, a gente vai emendar a história e falar de outro capirotão brasileiro. Tô falando do goleiro Bruno, do caso Elisa Samúdio. Aí você me pergunta, por que você tá voltando com esse caso 17 anos depois? E eu respondo. Depois de 17 anos, o goleiro Bruno quebrou o silêncio e deu uma entrevista onde ele fez diversas revelações sobre esse caso. E a gente vai ver juntos aqui, mas antes eu vou dar uma resumida no caso do goleiro Bruno e da Elisa Samúdio. Bom, minha gente, o goleiro Bruno conheceu Elisa Samúdio durante uma festa no ano de 2019.
Os dois nunca tiveram um relacionamento, só se conheceram ali, desde que fizeram nheco-nheco, a camisinha estourou e ela engravidou. O goleiro Bruno pediu então que ela mantesse a gravidez em silêncio. Falou que ela não revelasse e não tornasse pública, visto que isso ia trazer um prejuízo muito grande para sua imagem, que a sua esposa Ingrid ficaria sabendo. Mas ela não se conteve e foi até o programa A Tarde é Sua, da Sônia Caixão, e revelou que estava grávida do jogador. Ele falou assim: se você for na delegacia em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde está cada uma. Depois disso, minha gente, a relação dos dois se tornou algo bem tóxico. Ele fez diversas ameaças para ela e ela fez mais de 3 boletins de ocorrência contra ele. No dia 4 de junho de 2010, a Elisa avisou para alguns amigos próximos que iria viajar. Mas aí, minha gente, ela nunca mais apareceu. Bom, minha gente, depois de dias desaparecida, o Bruninho, o filho da Elisa, foi encontrado na periferia de Minas Gerais. Ele foi encontrado em posse de pessoas desconhecidas. E a polícia foi fazer algumas buscas em um sítio do goleiro Bruno após suspeitas de que ele podia ter envolvimento no desaparecimento dela. Foram encontradas algumas peças de roupa da Elise, além de fraldas do menino. Bom, aí começou toda a situação, né? Começaram a apertar o Bruno para saber onde estava o corpo da Elisa e ele nunca revelou o local exato da onde a Elisa foi enterrada. Você acha que ela tá viva? Poxa, claro, eu acho que isso aí é o que todos nós queremos, né? E esse segue sendo um dos maiores mistérios do Brasil, visto que o goleiro Bruno nunca informou onde pode estar o corpo da Elisa. Bom, minha gente, o goleiro Bruno foi condenado, ficou mais de 10 anos preso e teve sua liberdade no ano de 2018. E mesmo após todos esses anos, esse crime segue sendo um dos maiores mistérios do Brasil, sem respostas. Tanto o Bruninho, o filho da Elisa, quanto a mãe dela esperam, minha gente, até hoje, por informações para poder sepultar a mãe, para poder sepultar a filha. Eles não sabem onde está o corpo. O goleiro Bruno se mantém calado sobre esse caso. Mas agora, nessa entrevista que ele fez para o Geral Podcast, pode ser, minha gente, que tem algumas revelações aí que foram surpreendentes. Bom, minha gente, para começar essa entrevista, ele é questionado sobre o relacionamento que ele teve com a Elisa. Ele falou que os dois nunca tiveram um relacionamento. Esclareceu que, de fato, eles só se conheceram nessa festa. Dá uma olhada. Esse relacionamento... Existia um relacionamento? Entre quem? Você? Entre eu e quem? E a Elisa? Não. Nunca teve relacionamento? Não teve relacionamento. Eu tive o seguinte... Festa na casa do Paulo Vitor. O Paulo Vitor falou assim, estava estreando o apartamento dele. Ele falou assim que ia fazer uma festa lá, que tava umas meninas lá, que ele queria muito que eu participasse dessa festa. Certo? Certo. Eu tava 3 dias no hospital com a Ingrid. Eu saio desse hospital, vou para casa, estou descansando. O Paulo Vitor me liga. Bruno, vem para cá, vem para cá. Eu falei, cara, não vou. Eu tô cansado. Pô... Ele vem pra cá, você toma uma cervejinha, depois você vai embora, mas vem pra cá, pô, sou muito grato e tal, tô fazendo uma festa, minha de São Paulo, vem pra cá. Falei, cara, não vou. Ele não satisfeito, ele sai da casa dele e vai lá em casa. Então me empresta o cooler. Eu falei, o cooler tá aí. Eu falei, cara, vamos lá, não faz essa desfeita comigo, não. Aí eu falei, pô, Paulo, então eu vou lá tomar uma cerveja, então. Vou lá tomar uma cervejinha contigo e tal, e vou embora. Então, nessa festa, acontece uma situação, tá, homens e mulheres e tal, camisinha estoura, e aí, o meu relacionamento com a Elisa termina aí. Ele conta que 3 meses depois, ela apareceu dizendo que estava grávida. E ele pediu para que ela mantesse a gravidez em silêncio. Ela procurou o programa da Sônia Abrão e contou tudo para o Brasil inteiro. E ele disse que depois disso começou a ter diversas dificuldades no seu trabalho, o rendimento dele em campo caiu e começou a virar um verdadeiro inferno. 3 meses depois, ela apareceu, falou que estava grávida, que o filho era meu. E é isso aí, aí começa uma história. Aí sim, começa uma história. Começa uma história de negociações, de acordos, e aí começa todo gera um problema, um desgaste. Eu pedi para ela não expor essa situação na mídia, porque, poxa, eu não queria que, na época, né, não queria que a Ingrid soubesse. Claro. Para não expor a Ingrid, que eu ia preparar, que eu ia conversar com a Ingrid sobre o que estava acontecendo. E aí começa toda a história. A primeira coisa que ela fez foi sair na mídia. Né? Eu acho que naquela época vai estar num programa A Tarde é Sua, né? Um programa sensacionalista. E aí começa os problemas. E aí começa um tumulto danado na minha vida. Aí, tipo assim, começa... A minha vida vira realmente no Rio de Janeiro, vira de cabeça para baixo. A tua cabeça mexeu? Isso mexeu em tudo. te porque, afetou, cara, como? Tudo.
todo sentido. Eu já não estava bem, já não estava feliz no clube que eu amava, onde, o lugar que eu me sentia bem. Eu já não tinha mais aquele mesmo espaço, eu já não tinha pessoas que eu gostaria que ficasse do meu lado em momentos assim, para poder me dar uma boa ideia. Na época, o Fábio Luciano tentou conversar comigo para ver que eu estava precisando de ajuda. Eu falei com o Fábio que eu me fechei, mas é um cara que tentou me ajudar. O Emerson foi outro que tentou me ajudar. O Sheik? Sim, queria que eu conversasse com ele. O Fábio tentou até marcar comigo, mas eu evitei qualquer tipo de reunião. Mas que antes do negócio? Não, bem antes. Eles estavam vendo... Já viram que você estava diferente. Não, os caras viram que eu tava... que eu tinha me perdido um pouco, sabe? Que eu tava meio chateado. Uhum. E aí eu descobri algumas coisas do meu ex-empresário também, que é um baita cara e tal, mas naquela época lá eu descobri algumas coisas que o próprio segurança trouxe para mim, que trabalha para ele hoje, que é o Marcelão, que trabalhava com o Eduardo, trouxe algumas informações para mim. Tanto é que eu deixo de assinar, eu quase assinei, né, a procuração pro Carlos Leite. Eu ia largar o Uram para fechar com o Carlos Leite, devido às informações que o Marcelo tinha trazido para mim. Era só ter assumido a criança, né, seu Ceboso? Não era mais fácil ter assumido a criança, registrado? Tava no auge da carreira, tava ganhando dinheiro, esse capiroto sarnento aí. Mas não quis, né? Quis manter em segredo porque ele queria que ela arrancasse o bebezinho, esse demônio aí. Bom, minha gente, ele disse que depois de todos esses problemas que a Elisa tava causando pra ele, ele pediu pra que seu amigo e fiel escudeiro, o Macarrão, resolvesse o caso. Resolve isso aí. Faz isso pra mim. Não. Eu já não quero mais... Não, cara, olha, chegou um ponto que eu não tinha mais diálogo com a Elisa. Quem tomava conta das minhas coisas era o Macarrão, que ele fazia tudo pra mim, né? Essa frase que você disse aí agora, o resolve aí, você acha que foi o estopim? Cara, não. A situação que aconteceu, Mandarim, eu até falei isso no meu júri, quando as pessoas perguntam, a juíza me pergunta, né, pergunta pra mim o seguinte, a pergunta do juiz, você mandou fazer isso? Eu falo com ela, não. Mas você sabia? Eu sabia, mas eu não mandei. Aí eu queria dizer o que para as pessoas? Eu fui omisso na situação. O meu erro na situação foi ter sido omisso. Isso faz de mim uma pessoa inocente? Não. Em momento algum, todo o júri que eu estava, eu nunca falei para as pessoas que eu sou inocente. Mas eu também não sou o demônio da parada. Minha gente, esse Ceboso sabia mesmo que o Macarrão ia fazer o que fez. Ele sabendo que ela era mãe do filho dele e ele não impediu. Esse nojento encardido aí. Aí eu te pergunto, era pra um traste desse aí tá solto? Era pra um traste desse aí tá solto? Porque até então, pelo que eu sabia, em todos os depoimentos dele, ele estava se declarando inocente. Mas agora nesse podcast, ele disse em alto e bom som que ele sabia o que o Macarrão estava fazendo e que foi omisso. Nojento. Bom, minha gente, e agora um dos maiores mistérios sobre esse caso. Ele disse que não pode falar tudo, porque tem pessoas envolvidas nesse caso, facções criminosas e outras pessoas importantes, e que caso ele fale alguma coisa a mais, muita gente pode ser prejudicada. Olha isso aí. Infelizmente, eu tive que segurar, eu não posso falar aqui, claro, mas eu tive que segurar um problema muito grande, porque a situação envolve facção, a situação envolve pessoas que vai além do que vocês imaginam. Uhum. Então, eu só posso falar isso, na minha vida, eu já falei para quem eu tinha que falar. E eu tenho que falar só para uma pessoa que eu dei uma satisfação, que é o Bruninho. É ele que... É isso que eu quero falar para ele. E eu espero que no momento oportuno, né, que ele me dê realmente uma oportunidade para mim poder falar com ele o que eu tenho para falar. Será que ele contratou alguém desse povo aí, ó, pá? Será que foi isso que aconteceu? Porque agora eu fiquei pensativo também, né? Porque que envolvimento que esse povo ia ter no meio do negócio? O que eles tinham a ver com a Elisa? Não é verdade? Provavelmente foi ele, esse nojento aí, que contratou alguém que era expert no assunto para dar cabo na vida dela e agora sabe que não pode falar, né? Bom, minha gente, depois ele acabou falando sobre o contato que ele já teve com seu filho Bruninho. E que ele até tentou ali ter um encontro presencial com ele. Mas, segundo ele, eles estavam armando uma arapuca para ele na hora e ele achou melhor não ir naquele momento. Teve quase uma oportunidade de vocês terem esse encontro. O que aconteceu? Então, há alguns anos atrás, eu venho conversando com ele pelo Instagram.
Eu vinha conversando, né? E aí, o que aconteceu? Eu vinha conversando com ele, ele vinha respondendo as minhas perguntas. Eu fiquei muito preocupado quando ele saiu de lá do Atlético Paranaense. E aí eu falei com ele que eu tinha uns contatos e tal, apesar que ele está muito bem assessorado, o empresário está fazendo um grande trabalho com ele, até parabenizar o empresário que ele tem. E aí eu falei, ó, se precisar de ajuda, tô aqui, saiu daí, mas né, Deus vai abrir outras portas e tal. E ele te respondendo de boa? Cara, até então, se foi realmente ele que estava me respondeu de boa. Ah, foi só por texto? Só por mensagem. E aí foi onde que eu deixei bem claro, uns 2 anos atrás, eu falei, ó, no momento oportuno a gente vai conversar. E ele me tratou bem. Ele é um menino de um coração bom. Dá pra ver isso nele. Foi umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, mais ou menos, Dona Maria do Carmo, que se diz madrinha dele, eu sei que ela foi advogada da família e tal, ela entrou em contato com a Ingrid. A Ingrid pegou e falou pra mim que a Maria do Carmo, que eu já conhecia, queria falar comigo. Perguntou se eu poderia passar o meu número para ela. Eu falei com ela, a gente pode passar, não tem problema. A Dona Maria do Carmo pegou e me ligou. Ela me ligou e já fala assim, ó, cara, você sabe que eu não morro de amores por você. Eu falei, não, tudo bem. Mas, diante do pedido do Bruninho, tal, não sei o quê, a gente resolveu falar do tão sonhado que você tem de falar com ele. Eu falei, tá bom. E aí, o que acontece? A gente começa a combinar. Eu falei, você pode marcar o dia, a hora, o local que eu vou. Aí ela falou assim, mas pra você ir, você não pode levar a Ingrid, você não pode levar seus amigos, você não pode levar ninguém, você tem que vir sozinho. Aí eu pensei assim, pô, se é um assunto delicado, aonde envolve, é importante pro Bruninho, importante pra mim também, né? Por que eu não posso levar a Ingrid? Eu pensei, né? Por que eu não posso levar ela? Porque ela vai lá, mas pode ser que minhas filhas estejam juntos. Sim. Por que não? E aí, ela falou assim, não, ela não pode. Aí eu já comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Minha gente, depois ele afirma que o Bruninho falou que abria mão de tudo. De toda a pensão que o pai dele não pagou, de tudo que o pai dele deve financeiramente pra ele, se ele desse alguma pista de onde o corpo da Elisa possa estar. E o Bruno diz que não pode responder essa pergunta porque ele também não tem informações. E aí eu acredito que ele tá mentindo. Mas a coisa que eu espero um dia é falar a verdade. Se ele vai me perdoar ou não, aí é uma outra situação. Aí é outra situação. Porque ele fala na entrevista que ele troca não sei quanto tempo de pensão pelos os restos mortais da mãe. Eu vi isso. Ele falou isso forte. Muito forte. Muito forte. E, cara, se eu tivesse a noção de alguma coisa desse sentido, eu já teria entregado para Dona Sônia há muito tempo. E eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Você não sabe onde está Não sei. os restos da Elisa? Não sei. Eu não sei nem o que foi feito, não sei nem o que aconteceu. Os caras não te falaram? Não. Eu simplesmente, Mandarine, eu segurei o BO. E eu fui obrigado a segurar. E vou te falar uma coisa. É triste. Eu deixei a minha vida toda escapar pelas minhas mãos. A minha carreira, a minha liberdade, de repente a minha dignidade. Mas, cara, isso é pesado demais, cara. Porque, minha gente, se ele fala que tinha um monte de gente importante, que tinha facção, que tinha um monte de gente envolvida, que ele não podia falar muito ali, não é porque esse povo tá envolvido e deve saber onde tá o corpo? Por que ele não termina logo com o sofrimento de uma mãe? A mãe da Elisa tá chorando por 17 anos, minha gente, porque ela não sabe onde tá o corpo da filha dela, ela só quer enterrar o corpo da filha dela. O filho dele também precisa encerrar essa história, sabe, minha gente? Eles precisam colocar a tampa do caixão pra poder começar a vida. Ele já tirou tanta coisa desse menino, ele tirou a mãe desse menino. Por que esse nojento ceboso não fala onde tá, não dá pista? Agora, minha gente, que ele fez essa declaração, falando que tem facção, que tem um monte de gente, por que a polícia não dá uma encauchada nele de novo e não obriga a falar? É que esse Brasil é uma vergonha aqui também, né? É uma vergonha isso aqui. Quem tem que prender nunca prende. Safadeza que acontece. Todo dia é uma safadeza diferente desse país. Então dá vontade
Então eu tenho vontade de sumir desse lugar, mano. Tanta safadeza que acontece nesse Brasil. Quanto mais safada a pessoa é, melhor ela se dá bem na vida. A pessoa honesta só toma naquele lugar aqui no Brasil, é ou não é? Agora fica esse cara aí dando entrevista, pagando de santo, de bonzão. Esse homem era pra estar trancado na cadeia o resto da vida. Nojento, ceboso. Minha gente, desculpa o desabafo. Não é que eu fico de saco cheio com essas histórias aí. Porque um traste desse foi solto pra quê? Pra dar entrevistinha? Seu palhaço. É com essa indignação, minha gente, que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E eu prometo que o vídeo de amanhã vai ser divertido de novo, tá? De vez em quando a gente tem que quebrar o protocolo aqui para trazer alguns assuntos que estão em alta no momento. Mas depois eu sempre volto para aquilo que eu mais gosto de fazer, que é dar risada e fazer vocês rirem. Meu beijo, que Jesus abençoe a todos vocês, que Jesus abençoe a tua casa hoje e sempre. Até mais.